imagine o seguinte, quanto mais contaminado, por exemplo, um líquido quando ele está não é só água, quando está na formulação correta, você vai ter água ou a solução, mais uma solução de etileno glicol. Essa é uma solução que ela é quase inerte a contaminações ao sistema. Tá. Se ele estiver contaminado, normalmente ele vai ser contaminado por metais que se despregam do sistema. E aí ele pode trazer transientes eletrônicos para a ponta do sensor que podem passar para dentro do termistor. Como, por exemplo, uma fuga de corrente que pode estar tendo num cabo de vela. E aí ele pode produzir um erro de leitura no sistema. Então, quanto mais contaminado estiver o líquido, pior vai ser a resposta do sensor. O ideal é que o sensor esteja sempre limpo. Né? Bom, temos mais alguma coisa? A FRAP Parobé, Rio Grande do Sul, algum veículo nacional usa sensor de temperatura tipo PTC? Não é comum utilizar sensor de temperatura PTC. O PTC é mais utilizado para aquecer. Você injetar uma corrente por dentro de um sensor PTC e ele aquecer. Por exemplo, aqueles Monzas que eram a álcool, eles tinham uma base embaixo da TBI, que era uma placa, uma bolacha aquecida. Aquela bolacha era de PTC. Então não é comum se utilizar PTC como medidor de temperatura, mas como aquecedor, tá? É o mais comum. Ou como in-rush, que é o controle de corrente. Cantelli, Curitiba, Paraná. Por que o módulo rei original não dá sobrecarga? Tem tempo de vida útil triplicada? Não. O que acontece é que quando o veículo era original, ele provavelmente também tinha em boas condições o sistema de ignição. E quando ele sofre um dano muito grande, depois de muito tempo, ele acaba não resistindo, ele não foi projetado para aguentar sobrecorrentes. Então, é um pouco de mito, um pouco de folclore, a história de eu ponho o original e ele dura mais tempo, eu ponho o outro, ele dura menos tempo. O que determina o tempo de duração é o tipo de problema que está tendo, que está gerando essa fuga de corrente, por exemplo, no sistema, ou o aquecimento por falta de negativo no sistema. Se fosse realmente... A gente tem casos, por exemplo, de veículo que nunca precisou trocar módulo rei. Eu tenho alguns carros de teste que nunca precisaram, mas o sistema de ignição sempre esteve bom. Então, uma coisa está ligada à outra. Tá? Seregato, SA dos Jardins, São Paulo. Com relação ao catalisador, quais danos podem ser causados por mau funcionamento do plug eletrônico? Eu acho que eu já respondi essa pergunta agora. Mecânica Faedo, Elia Magalhães, Bahia. No sistema em alimentação dos sensores 5 volts, é comum para todos? Se houver um sensor em curto-circuito, os outros também perdem o sinal? Depende. A alimentação de 5 volts, ela pode, por exemplo, em alguns veículos, ser a mesma para vários sensores. Pode ser a mesma indo para o TPS, para um MEP e para um plug eletrônico. No caso de um curto-circuito, por exemplo, num plug eletrônico, pode fazer baixar a tensão nos outros sensores. E pode causar o seguinte, pode dar um erro de medição. Ou seja, o computador pode gerar um código dizendo que o MAP não está funcionando corretamente, mas é porque a tensão de alimentação do MAP não está sendo coerente, porque está caindo a tensão de alimentação sobre o curto-circuito no TPS. Isso pode acontecer. Tarumã Autopeças, Camaquã, Rio Grande do Sul. Qual o sensor que faz injetar gasolina na partida frio? O mesmo, o plug eletrônico. Através da temperatura do líquido, quando o líquido está, dependendo do projeto, mas quando está abaixo de 17, 16 graus, o sistema injeta, ele faz a injeção eletrônica, né? Ele injeta gasolina na partida frio. Ele dá o comando para que seja injetado gasolina na partida frio. Portanto, o plug eletrônico é o responsável por isso. Portanto, se o carro tiver com mais de 40 mil quilômetros, ele pode ter um erro de informação, porque ele tem um retardo de informação, por causa daquela massinha que eu disse antes, e aí é comum ele não injetar ou não injetar no momento correto a gasolina na partida frio. É bom trocar o plug eletrônico. Lá de Parobé, Rio Grande do Sul, a FRAV, para que serve o reservatório de ar que tem na mangueira do MAP digital?
Muito bem. Nos sistemas digitais, você precisa ter não é bem uma reserva de ar, você tem um ar de referência. Tá? Então, de tempos em tempos, o sistema ele procura saber qual o volume de ar que está naquele ponto em relação à quantidade de ar que está dentro do coletor. Então, ele utiliza isso como ar de referência. Tá? Mas hoje em dia, os sistemas mais novos digitais já não estão precisando mais disso. Estão pedindo aqui, vamos lá? Parobé, Rio Grande do Sul. Não, serve peças, Carangola, Minas Gerais. Qual problema causa o sensor de temperatura de água para injeção eletrônica com defeito? O defeito mais comum é aquilo que eu disse, ele está com a massinha a massa em volta do sensor petrificada. E aí existe um retardo de informação. O líquido pode estar mais aquecido ou ter chegado a 100 graus, o sensor está dizendo que está a 80 graus. Ele normalmente, quando você tem uma perda de informação, o sistema costuma injetar mais combustível do que deveria. Que, na verdade, por programação, o sistema trabalha, quando a vez que ele não sente a informação de um sensor, ele deve trabalhar com mistura rica, para que pelo menos você tenha potência, para poder chegar em algum lugar ou algum mecânico fazer o reparo. Então, a maior anomalia que se tem sempre com plug eletrônico danificado é o veículo gastar mais combustível. Bom, nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de agradecer a vocês, em nome da MTE Thomson, meu nome, Rogério, em nome do Valmir.